Aleluia. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos, um ótimo dia. Se ouvirmos um vídeo como este, nós não achamos em nós um motivo para glorificarmos o nome do Senhor, é sinal que tem algo errado nas nossas vidas. O Senhor tem sido mais do que suficiente na minha vida, na minha casa, nas nossas vidas. E o seu nome é digno de louvor e de adoração em todo o tempo. Aleluia. 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 E se você olhar um vídeo como este e ver que a sua vida tem passado por uma dessas situações, você ainda tem um motivo maior para glorificar o nome do Senhor, porque você está aqui e a sua mão o tem alcançado. Glórias ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero rapidamente, antes de entrarmos na palavra, agradecer a presença do pastor Israel Marcelino, irmã Leia, família que estão conosco. Se coloca em pé, pastor Israel, por gentileza. Irmã Leia, muito bom tê-los na casa, que o Senhor os abençoe, que essa manhã seja uma manhã para nós deleitarmos o Senhor Jesus Cristo. E eu quero apresentar a igreja, eu não estou com todos os nomes, o pastor Vanderlei vai fazer uma apresentação no final, mas eu quero apresentar a igreja um amigo, um casal de amigos. E a igreja, infelizmente, ao longo dos anos, costuma respeitar, por uma falha, costuma respeitar como função ministerial somente os pastores. E por muitas vezes os pastores só se assentam em algumas mesas quando alcançam essa função ministerial. E por causa disso, muitos ministérios estão errados. Eu creio que existem diáconos que às vezes estão sentados no púlpito. Existem pastores que estão em pés na porta. Eu recebo nessa manhã com muita alegria o pastor Branco e a pastora Glenda. Mas no meu coração, Branco, não existe evangelista como você dentro dessa nação. E eu quero louvar o nome do Senhor pela oportunidade de ter nessa casa, nessa manhã. Se coloque em pé, por gentileza. Eu creio que a Glenda saiu com os filhos. Mas eu quero louvar a Deus por ter o privilégio de lhe chamar de amigo. O Branco é uma das poucas pessoas que nessa nação ainda tira os finais de semana para ir nas portas dos mercados, para ir em qualquer lugar onde tenham brasileiros. Mas ele está lá com seu folheto, com uma palavra de amor, com uma palavra de ânimo. É um evangelista. E nós queremos recebê-lo com toda a honra nessa manhã, nessa casa. Que o Senhor te abençoe, te guarde. E que esse culto seja um culto de despertamento para nós, Branco. Porque ainda existe muito para fazer para o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe. E assim sendo, abençoe a todos nessa manhã. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Vamos ler a palavra do Senhor. Marcos, no capítulo 10, versículo 44 e 45. Glória a Deus. Meus irmãos, não é pecado dar glória a Deus e aleluia em culto de missões. Aproveite da liberdade que foi conquistada por Cristo e faça dessa manhã uma manhã de festa. E diz a palavra do Senhor: e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa manhã, por esse momento. Quero te agradecer pela liberdade que temos e pelo Espírito Santo que está na casa nessa manhã. Quero te agradecer porque é uma manhã, Senhor, de transformação, Senhor, em muitas vidas. Eu quero crer, Senhor, em Teu nome, que será transformação em todas as nossas vidas. Quero crer que a Tua palavra, Senhor, vai passar essas paredes e através, Senhor, das ondas da internet, e aonde elas chegarem agora, Senhor, vidas serão levantadas para fazer a diferença, Senhor, em Teu santo nome e para a glória do Teu santo nome. Peço, Senhor, que o Senhor me encha nesse momento. Senhor, e que toda
tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, o Senhor não comece a fazer efeito do púlpito para frente, mas sim, Senhor, de dentro do meu coração para fora. Trabalha em mim primeiro, Senhor. Muda a minha vida, transforma, Senhor, a minha vida. Faz, Senhor, com que muito mais seja feito e que em tudo, Senhor, nós possamos ver as Tuas boas mãos trabalhando, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que os nossos ouvidos estejam abertos, nosso coração e mente cativos à Tua palavra. E que nesse momento, Senhor, o Senhor fale conosco, porque precisamos ouvir a Tua doce e preciosa voz. Nós oramos no nome amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você concorda com essa oração, você diz: amém. Que o Senhor nos abençoe. Pode tomar os seus lugares. Aleluia. Missão é servir. No domingo passado, com mais de 500 canais tradicionais ao redor do mundo, mais de 2 milhões de minutos de transmissões em todos os tipos de plataformas, mais de 2,5 milhões de pessoas ao redor do mundo, diretamente conectados pela televisão ou pela internet, assistiram o encerramento das Olimpíadas no Rio de Janeiro. O Brasil, especificamente a cidade do Rio de Janeiro, era o foco no domingo à noite. Em meio a um espetáculo 100% brasileiro, com toda a nossa cultura e com tantas coisas que não são culturas, mas que estava no meio do espetáculo, me chamou a atenção quase no final da programação, e foi quando eu parei de brincar com a Eibra, quando se levantaram algumas pessoas e no meio de uma dessas pessoas tinha um gari. Um homem com o seu uniforme, todos batendo palmas e ovacionando pelo fato dele estar ali, porque estava simbolizando o trabalho daqueles que fizeram aquele grande espetáculo ter acontecido. Eu sei que isso não foi fruto da minha cabeça no domingo passado, porque eu fui procurar na internet para ver se realmente tinha passado essa imagem ou não. E me chamou bastante a atenção porque abriram um espaço para um servidor. Deixaram um pouco o espetáculo, mas resolveram mostrar quem estava fazendo o show acontecer. Não eram os grandes nomes, mas eram os pequenos que estavam envolvidos no trabalho, que fizeram algo acontecer de uma forma tão perfeita. E a verdade é que nós fomos surpreendidos, porque entre nós mesmos, quando nós conversávamos, nós falávamos: olha, vai ser um fiasco. Vai acontecer muita coisa de ruim nas Olimpíadas. O Brasil não está preparado para algo tão grande. Essa era a nossa conversa. Mas quando terminou o show, nós ficamos surpreendidos, porque o espetáculo realmente foi maravilhoso. Eu creio que foi um empenho muito grande. E sem dúvida, não pelo empenho dos organizadores, mas pela dedicação daqueles que serviram. Pelo esforço daqueles que não apareceram nas luzes, que não apareceram nas câmeras, mas aqueles que estavam trabalhando atrás, aqueles que estavam trabalhando sem nome, aqueles que estavam trabalhando talvez até mesmo sem ter nenhum um treinamento específico. Mas eles entenderam que eles precisavam servir para que algo maior acontecesse. Como sempre nos Jogos Olímpicos, nós vimos recordes mundiais sendo quebrados. Nós vimos sonhos sendo realizados. E nós vimos lágrimas de sonhos que não foram realizados. Nós vimos atletas e superatletas tornando-se referências positiva, infelizmente alguns até de uma forma negativa. Atletas que vão ser lembrados pela nossa geração e possivelmente pelas gerações futuras. E diga-se de passagem, aqueles que têm um pouquinho mais de 40 aqui na casa, que gostavam de brincar nas ruas, quem que nunca sonhou em ser o João do Pulo? Corríamos nas ruas e o campo não era preparado, às vezes tinha pedra, era na terra, era na areia, mas a brincadeira era essa: um dia eu vou conseguir fazer algo grande, algo notável. Para mim, desde pequeno, os jogos que mais me fascinavam eram os jogos aquáticos. E continuam sendo. Eu amo água. Para tomar banho ou para brincar, não para beber. Mas os jogos aquáticos eu amava. E eu nasci com uma bronquite muito forte. E passei muitos meses internado, tantas vezes hospitalizados. Às vezes tinha alta de manhã, mas à tarde tinha que voltar para o hospital. E o médico falou para minha mãe que talvez a natação me ajudasse. E com muito custo nós conseguimos
de uma forma que não era tão certa, mas deu certo. E eu comecei a praticar natação num clube de Curitiba que acabou com o tempo. E os que amam futebol ainda, eu acho que creem no famoso time chamado Pinheiros, Colorado. Mas praticando natação nesse lugar, o que me chamava a atenção é que era um clube muito forte, então eles preparavam pessoas para serem atletas. Eu amava ver as apresentações de nado sincronizado. Achava incrível a possibilidade de pessoas terem domínio embaixo da água e se mostrarem para o lado de fora. E era fantástico como menino ver aquilo acontecendo. Eu achava maravilhoso ver as disputas de natação e era algo que eu nunca ia poder participar porque eu ia morrer de bronquite no meio da água. A falta de ar ia ser muito grande. Mas se tinha algo que me chamava a atenção, eram as pessoas que estavam sendo preparadas para pular das grandes plataformas. E como menino eu ficava observando quando aquelas pessoas subiam na plataforma, por mais alta que fosse. E daí se preparavam e davam mergulhos que eram maravilhosos. E quando eles entravam na água, então, nossa, aquilo me fascinava. Eu ficava pensando, um dia eu vou fazer isso. E um dia eu fui para a aula de natação e era um feriado, eu não sabia se ia ter aula ou não, porque durante a semana eu tinha sido internado. E quando eu cheguei, o clube estava aberto para quem quisesse usar a piscina, então não teria aula. E eu olhei e eu falei, hoje é a minha oportunidade. A plataforma me espera. E eu subi naquela plataforma pensando, hoje vai ser o melhor mergulho de todos. Mas eu tenho um medo muito grande de altura. E à medida que eu fui subindo e olhando o chão, eu falei, isso não vai dar certo. Mas mesmo assim eu subi. E quando eu cheguei na parte mais alta da plataforma, para mim chegar na beira, para ver a água, eu fui me arrastando. E quando eu cheguei bem na quina que eu olhei, eu não sei se foi juízo ou falta de juízo, mas eu desisti do pulo. E naquele momento eu vi o meu sonho olímpico se acabando. Graças a Deus. A verdade é que essa semana, preparando a mensagem e orando ao Senhor, eu me lembrei que até agora eu continuo deitado naquela plataforma. Porque eu não estava preparado para saltar daquela plataforma. Faltava inspiração, faltava coragem, faltava dedicação, faltava preparo. Faltava tudo. A única coisa que eu não tinha naquele momento era juízo. Mas o que precisava eu não tinha. E então lá em cima eu passei horas até que apareceu alguém que estava passando. E daí eu pedi ajuda para descer, porque nem na escada eu estava tendo coragem. E eu vou falar para vocês que nós por tantas vezes queremos fazer algo, mas nós ficamos impossibilitados porque não temos preparo. Nós não olhamos o que está por trás. Eu consigo entender que as pessoas não subiam na plataforma, mas elas se preparavam enquanto estavam com o pé no chão. Não se jogavam de 6 metros de altura, de 9 metros de altura, não. Começavam se jogando do raso, começavam se jogando no próprio chão e se preparando ali, para que não se machucassem. Tinham alguém que os servia, dizendo, olha, eu sei como se faz, então eu vou ensinar você a fazer. Eu continuo naquela plataforma. Mas dentro dos maiores resultados que nós vimos nesses últimos dias, nós temos um fenômeno chamado Michael Phelps. Você pode perguntar para um menininho mais do interior do Brasil ou de qualquer parte do mundo se ele conhece algum atleta e sem dúvida ele vai dizer que Michael Phelps é o cara. Pela façanha que ele realizou, pela quantidade de medalhas que ele tem conseguido, por tudo aquilo que está nele e que ele conseguiu realizar como homem. Porém, muito antes dele ser um fenômeno, ele era um menino completamente descontrolado. Tinha hiperatividade, sua mente trabalhava demais, então ele tentava fazer tantas coisas ao mesmo tempo, até que um dia um médico chegou para a mãe e disse assim, olha, coloca esse menino na piscina, e vamos ver se ele consegue dar fruto nisso. E a realidade é que a mãe, completamente desesperada, aceita o conselho, e hoje o que nós vemos nada mais é do que uma aplicação de uma mãe dizendo para o filho, olha, esse é o caminho. Então parece que o resultado, quando Michael recebe as suas medalhas, é somente dele, mas sem dúvida nenhuma, o resultado de quando Michael está no pódio é a sua mãe que um dia olhou e disse, tem alguma coisa que ele pode fazer. E então ela entendeu, eu preciso servir ao meu filho.
Mas para servir ao meu filho, eu preciso de alguém que saiba fazer algo que vá chamar a sua atenção. Michael Phelps ganhou tantas medalhas esses dias, mas me chamou a atenção a vida de um homem chamado Bob Bowman, que é o técnico do Michael Phelps. Um homem que está vendo todos os seus sonhos também sendo realizados dentro da água, sem molhar sequer um fio do seu cabelo. Um homem que está vendo o seu pupilo ganhar tantas medalhas e atingir o seu potencial máximo. Porém, ele está do lado de fora, servindo. Nós temos visto tantas coisas acontecer ao nosso redor. E por tantas vezes nós valorizamos aquele que ganhou o prêmio, mas nós esquecemos que tem alguém que está preparando. Phelps, ele tem o potencial, mas Bob, ele tem o conhecimento. Phelps leva o ouro, mas Bob recebe o prestígio. Phelps tem a honra de subir no pódio, mas Bob tem a satisfação de ver um serviço bem feito. Phelps é conhecido no mundo, mas Bob é respeitado no seu próprio meio. Phelps, ele dá o espetáculo, mas o show na realidade é do Bob. O Bob está tão molhado quanto o Phelps em qualquer competição, ainda que o seu corpo esteja completamente seco em qualquer lugar que ele esteja. A questão é que todos nós aqui fomos criados para sermos Phelps. E ninguém aqui aceita a condição de ser o Bob. Porque nós queremos prestígio, nós queremos posição, nós queremos tapinha nas costas. Nós somos mortalmente preparados para sermos servidos e nunca para servirmos. O servir é visto pela grande maioria como algo depreciativo, como algo pequeno, algo sem valor, algo sem importância, algo sem brilho. Mas se tem um lugar que precisa ser restaurado o brilho do servir, é na igreja do Senhor Jesus Cristo. Se tem um lugar que as coisas têm que ser colocadas no lugar, é aqui. Nós precisamos entender que nós somos chamados para servir e não para brilhar. A verdade é que a dupla entre Bob e Phelps, ela é perfeita. Mas o que deve nos chamar a atenção também é o apoio dos seus fãs, dos espectadores, dos seus admiradores. Eu tentei entrar como amigo do Phelps no Face essa semana, mas eu cansei de procurar espaço, porque já está no 10º. São milhões e milhões e milhões de admiradores. E sem dúvida nenhuma, a palavra do admirador, do fã, ela traz um efeito. Algumas nações jogando no Brasil disseram que o povo do Brasil não é cortês, pelas vaias durante os jogos. Porque estavam torcendo pelo seu time, então o outro tinha que ser depreciado. Isso não é educado. Não sabem o que é ser brasileiro. A verdade é que o incentivo com os gritos e com os aplausos, sem dúvida eles estimulam os competidores e eles influenciam os resultados. Pode ter certeza absoluta que cada vez que o Phelps erguia sua cabeça rapidamente olhando o final da linha, sem dúvida ele via alguém que estava gritando o seu nome, fazendo força para que ele chegasse em primeiro lugar. Então nós sabemos que a piscina é da dupla Bob e Phelps. Mas mesmo assim, competidores de todo o mundo têm a coragem de aceitar o desafio e se lançar na mesma água. Nomes que nós não conhecíamos, mas decidiram entrar e completar as raias, e pensando que eles teriam a oportunidade de chegar em primeiro lugar. Pessoas que não se importavam com quem estava dentro, mas pensavam que o resultado, que é determinado sempre por Deus, poderia ser o começo de uma nova história nas suas vidas. Após cada competição, a água da piscina ela precisa ser limpa. E o processo da limpeza deve permanecer mesmo após as Olimpíadas terem terminado. Agora imaginem comigo. E eu vou bem devagar assim, porque eu sei que Deus tem algo no final dessa mensagem. Imaginem comigo uma grande piscina e Phelps dentro dela. E na hora de começar a competição, falta um nadador. E daí as luzes do estádio começam a buscar alguém e o foco cai no pastor Jurandir.
Talvez ela mude um pouco e vá para o pastor Jonadab, que gosta de nadar por baixo d'água. Mas a pergunta é essa: o holofote caiu na sua cabeça. Você teria coragem de competir com ele? Qual seria seu ânimo para essa competição? Você mergulharia pensando na possibilidade de ser o primeiro? Ou já sairia do vestiário sabendo que seria o último? Eu vou te falar o que eu faria. Ainda que eu fosse o último na competição, eu entraria na água. Porque para mim não importa a posição que eu chegaria, mas importa a história que eu teria para contar. Entre bilhões de pessoas, eu estive na água com ele. Deixei ele ganhar. Não queria que ele se envergonhasse. Mas eu não perderia essa oportunidade de forma alguma. Mas essa não é uma oportunidade para brilhar, essa é uma oportunidade para servir. Mas talvez tinham pessoas que fossem correr desse momento. Dizer, não, eu não sou tão bom nadador, vai o presbítero Dorcelino, com todo o seu preparo e suporte físico, ele consegue nadar. Sem dúvida, nós teríamos a história de um espetáculo que foi proporcionado por Phelps, mas de um show que teria sido feito por nós, participantes nessa grande aventura. No texto em que nós lemos, Deus está abrindo um oceano, mas parece que os homens estavam vendo uma pequena piscina. Jesus está falando, olha, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. As águas elas têm que estar abertas, mas os homens estavam com as águas fechadas. Tinha uma limitação para as águas. Jesus estava falando da piscina da graça. Jesus estava falando, olha, se você entender o que é servir, não só a tua história vai mudar, mas o resultado de muitas pessoas irão mudar. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que ele mesmo serviria com a sua própria vida, para que vocês tenham vida abundante. E ele começa o seu discurso não limpando a água, porque a água que jorra do nosso Senhor Jesus Cristo é uma água que dá vida, é uma água borbulhante, é uma água que em si mesmo gera vida àquele que a bebe. Aleluia! Mas Jesus começa a limpar, não é a água da piscina, ele começa a limpar os competidores. Porque nesse momento os discípulos não eram amigos, os discípulos eram concorrentes. Imperava, predominava entre eles o espírito da competição. Eu sou mais, eu posso mais, eu vou fazer mais. E Jesus olha e fala assim, olha, se você quer ser o primeiro, então você precisa ser escravo, você precisa entender o que é servir. Jesus olha para eles e fala, vocês estão andando comigo, mas vocês estão sujos. Vocês precisam ser limpos, porque vocês estão pensando em posição, vocês estão pensando em honra. E para limpá-los, ele fala que se quiserem ser grandes, precisam ser criados. E se quiserem ser os primeiros, eles devem ser servidores de todos. Aleluia! Aleluia! Um encontro com Jesus muda a história. E eu estou orando essa semana para que a nossa história mude nessa manhã. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Jesus está falando que era um oceano, era um mar, é aberto. Mas estavam transformando numa piscina fechada. E a igreja moderna não é mais a igreja que foi sonhada pelo nosso Senhor Jesus. Uma igreja que é formada por rios de água viva que correm do seu interior. Mas nós estamos no meio de águas paradas. E águas paradas não produzem vida. Aleluias.
Nós estamos dentro de águas paradas com super nadadores, especialistas em todas as modalidades. Se precisar que fale de família, eu sou o cara. Relacionamentos, olha, sou eu. Finanças, sou eu. Olha, se vocês quiserem ser batizados com o Espírito Santo, meu nome tem que estar no programa. Meu querido, o Senhor está na casa. Todo dia é dia e Ele usa quem Ele quer. Aleluia. Aleluia. Estamos cheios de super nadadores, especialistas nas mais diferentes modalidades. Porém, os resultados adquiridos em nome do reino têm sido desastrosos. Nós vemos muitas estrelas no pódio, porque já não se chama mais de púlpito. Estrelas que estão brilhando, enquanto o brilho da resplandecente estrela da manhã está sendo ofuscado. Nós vemos milagres que dão honras ao milagreiro, mas que não trazem glórias ao nosso Deus. Aleluia. E o nosso Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Nós vemos homens amantes de si mesmos que escravizam os seus seguidores, com um peso que nem mesmo eles suportam, mas eles dizem, olha, vocês são servos, vocês precisam fazer assim. Nós vemos palavras que até Deus duvida da palavra. Nós vemos tantas coisas acontecendo, cultos que são verdadeiros espetáculos, e o espírito que opera nesses cultos é o espírito de orgulho e de competição. Mas chegou a hora de Deus mudar esse show gospel. Chegou a hora do orgulho descer do pódio e do Senhor Jesus voltar a ocupar o espaço que é dele. Jesus é o centro dos nossos cultos. Se nos reunimos aqui não é pelo que precisamos, mas é pelo que trazemos a ofertar a Ele. Esse é o nosso culto. Aleluia. 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 Essa mensagem nessa manhã veio do coração de Deus e da minha busca dEle, por Ele, durante toda essa semana. E se tem alguém que deve estar feliz por estar aqui nessa manhã, sou eu, pelo que Ele fez na minha vida esses dias. Aleluia! 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 Não preciso de música, eu danço ao som do Espírito. Aleluias, não preciso de empurrão, eu sou guiado pelo Deus vivo. Oh, aleluia. Glórias ao seu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Nós estamos falando de missões esse mês inteiro e as pancadas têm sido muito fortes da igreja. Mas deixa eu lhe falar, quando nós somos marcados pelo verdadeiro evangelho, vale a pena. Vale a pena. Aleluia. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Oh, aleluia. Aleluia. Nós estamos falando de missões nesses dias, porque nós sabemos que muitas duplas que nasceram para dar certo já não estão juntas. Milhares de missionários estão clamando por recursos. Pois a corda parece que arrebentou. E quem segurava do outro lado já não segura mais. Até aqui eu fui, daqui para frente você vai. Outros foram esquecidos, podem ser tocados por enfermidades ou qualquer outra situação. Essa semana eu orava pelos missionários que estão presos, mas o Espírito Santo me falava, olha, em espírito eles estão livres e mais fortes do que nunca. Mas a igreja precisa se mover nessas situações. Outros missionários estão sendo abençoados e vendo o fruto do seu trabalho. Porém, eles se distanciaram das suas instituições, das suas igrejas, por causa dos grandes movimentos políticos e das coisas que acontecem. O objetivo dessa mensagem é único, meus irmãos: mexer as águas no seu interior, no meu interior.
a ponto de nós sairmos daqui sendo servos nessa manhã, a ponto de nós conscientizarmos e de uma vez por todas pararmos e dizer que vamos fazer, mas começarmos a fazer hoje, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu fiz um sermão de 3 pontos hoje. Ultimamente eu estava fazendo de 3, não pregava de nenhum. Mas Deus é tão bom, porque a palavra é dele e ele fala como ele quer. Mas o primeiro ponto que o Espírito Santo colocou no meu coração é abrir os teus olhos para que veja que tem pessoas na água que dependem de você e dos seus recursos. Eles fazem um espetáculo, mas vocês com os seus recursos proporcionam o show. E a glória é de Deus. Eu sei que essa semana tiveram vidas que foram salvas. Não conheço essas vidas, mas eu sei que eu estava molhado juntamente com os missionários que estavam pregando. Essa noite nós vamos ter uma cruzada evangelística no interior do Brasil, no norte do Brasil. Me passaram um pedido de oração essa madrugada, dizendo: pastor, ora por esse pedido. Eu coloquei, meu irmão, essa madrugada o Senhor fez eu colocar no papel o teu pedido. O nosso Deus está em todos os lugares. Eu sei que essa noite vidas serão tocadas, porque nós estamos em outro lugar, através dos nossos recursos. O Senhor tem nos dado, o Senhor tem sido mais do que suficiente. Aleluia. O nosso amado irmão Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, não precisa abrir a sua Bíblia, ele começa a descrever a sua situação. E ele diz assim: olha, Demas me desamparou, amando o presente século. Está lá um missionário que acorda, tinha se arrebentado. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, Alexandre o Latueiro, olha, ele causou-me muitos males. Ninguém me assistiu em minha primeira defesa, antes todos me desampararam. O coração de um missionário está sendo aberto. Mas eu amo, oh meu Deus, porque em meio a esta dor, nós podemos encontrar um motivo para nos alegrarmos. Porque Paulo afirma: o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios e que eles a ouvissem. Aleluia, aleluia. Quando nós entendemos o servir sem ver, nós podemos saber que o nosso Deus está respondendo orações de alguém que está clamando. Tem vidas ao redor da mesa nesse exato momento que não tem o pão para comer, enquanto nós saímos da nossa casa pensando aonde que nós vamos almoçar hoje, porque estamos enjoados de determinados locais. Que o Senhor desperte em nossas vidas o desejo de servir com os nossos bens, com os nossos recursos. Paulo se sentia abandonado, mas de repente ele fala: o Senhor está me fortalecendo. E como o Senhor estava fortalecendo, ele estava levantando Timóteo. E Timóteo estava recebendo uma carta dizendo assim: olha, eu vou servir a Deus através da vida de Paulo. Eu vou levar a Paulo os livros e a capa que ele tanto está pedindo. Eu vou levar e vai chegar no momento exato. Nós estamos nos aproximando pela graça do Senhor ao nosso 3º aniversário de Torre Forte. Aleluia, aleluia. E quantas coisas o Senhor já fez no nosso meio. Aleluia, aleluia. Mas eu me alegro pela visão que o Senhor nos deu como igreja. Ele falou para nós irmos a todos, sem acepção de pessoas e sem distinção de fé. Ele nos disse: olhe a vida, porque eu quero dar vida. E a igreja tem agido dessa forma durante esse período. E nós temos visto resultados maravilhosos segundo a vontade do nosso Deus.
Como que nós vamos falar do pão da vida por aqueles que estão mendigando o pão que dá a vida? Então, com os recursos que temos, nós levamos o pão, e junto com o pão, a palavra, junto com a palavra vai o Espírito, junto com o Espírito vem a transformação, com a transformação a salvação, o céu cheio, e glórias ao nosso Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Nós estamos encharcados como igreja, nós estamos molhados, mas deixa eu lhe falar que ainda tem muito mais para nós fazermos. Durante esse período, nós temos tido o privilégio de pular na piscina e ainda estamos nadando sem nos molhar, juntamente com o pastor Davi, que está no Moçambique. Pastor Davi tinha sido abandonado, sua esposa tinha passado por um abuso físico, quase que sexual, fugiram do Moçambique, mas quando chegam no Brasil pensando que tudo estava acabado, o Senhor fala com a sua esposa dizendo: volta, porque eu tenho algo novo para fazer. Mas está o Senhor falando para a esposa dele lá, e falando para nós aqui: abençoa, porque eu quero ajudar essas vidas, eu quero colocar essas vidas em pé no lugar que elas estão. Estamos nos molhando no meio do Moçambique nesses dias. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Chegou Jesus na torre, e o Senhor fez com que nós nos movêssemos até o pastor Davi. Aleluia. Nós mergulhamos nas águas bravas do terremoto que aconteceu no Nepal, e através dessas águas nós conhecemos William Massaro, um jovem que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e que tem dado um testemunho que nós devemos ficar, agradecidos a Deus por nos colocar em contato com esse rapaz. Que vida, que testemunho esse menino está tendo. Mas o Senhor tem aberto portas maiores, e agora ele saiu do Nepal e está na Austrália, se preparando para algo maior, e a torre está na Austrália. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Desde que começou a igreja, nós chegamos na Turquia. Temos abençoado a missionária Paula, o missionário Wellington. Mas nesses últimos dias nós recebemos um milagre. Aqueles que participam das orações da segunda-feira podem testemunhar e dizer: olha, o Senhor ouviu a minha oração. O Wellington passou por uma situação terrível, precisava fazer uma cirurgia na cabeça, mas no outro dia recebemos a notícia que ele foi radicalmente curado para a glória do nosso Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Estamos nos molhando sem pisar na água. E tudo isso porque o Senhor está se movendo em nós para servirmos o seu reino. Aleluia, aleluia. Começamos a dar as primeiras braçadas com um filipino chamado Orville, que está na Tailândia. Mas também na Tailândia nós abraçamos o nosso irmão Vanderlan, que está com a sua família pregando a palavra do Senhor, e que hoje, agora, em nome do Senhor Jesus, a sua esposa vai ser tocada pelo poder do nosso Deus e será curada, porque a corda ainda está esticada, e estamos aqui para servir a Deus pela sua vida. Aleluia. Aleluia. Nós estamos no Brasil, estamos caminhando nas ruas de Cariacica. Não tenho ideia de onde fica, mas eu sei que eu já andei aquelas ruas todas. Porque de vez em quando o missionário passa vídeos para nós dizendo: olha, essa oração é do pastor Maurício, é do pastor Vanderlei, o pastor Jurandir está orando por você lá nos Estados Unidos, pregando no meio da boca de fumo, pregando para aqui para os mendigos, nas filas dos hospitais, está levando a palavra do Senhor e dizendo: olha, Jesus é bom, Ele lembrou da sua vida. Nós estamos lá no Brasil também. Aleluia. Nós conhecemos o pastor Montanaro no Brasil, e esse pastor estava fazendo um pedido, e tem tantas pessoas que dizem: eu não posso ajudar, eu não posso fazer. Nós não precisamos de milhões, meu irmão. $1 faz diferença. Esse pastor colocou um pedido no Facebook, e isso quebrou meu coração, porque ele colocou assim: eu preciso de 30 contribuintes com R$10 por mês. 30 com R$10, são R$300 por mês, para que eu possa atender o meu povo na rua. Aquilo me arrebentou. O que é R$300? Mas eu resolvi ver os comentários, porque tinha mais de 100 comentários. Os comentários eram assim: como eu queria poder ajudar, mas eu estou desempregado.
Ah, se eu tivesse 10 reais. Ah, se eu pudesse fazer. Estava viajando do caminho, passei uma mensagem para o pastor Vanderlei. E nós adotamos o pastor Montanaro. E pela graça do Senhor nós temos suprido as suas necessidades. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Mas deixa eu te falar, que você que pensa que não pode fazer nada, $1 faz a diferença em muitas coisas. Tem vidas que podem ser alcançadas e o recurso já está dentro da casa. Mas você precisa entender o que é servir. Servir não é brilhar. Porque tudo que nós estamos fazendo, quando nós contactamos essas pessoas, nós dizemos: o nome da igreja não deve aparecer. Mas o que tem que aparecer é o nome de Jesus. Porque é Jesus quem deve estar brilhando. Aleluias. Aleluias. Nós temos o pastor Veridiano, a missionária Rosângela, com seus trabalhos sociais, com seus cultos ao ar livre. E essa noite vão ter uma cruzada. E estavam pedindo oração nessa manhã, dizendo: pastor, ora, porque as lutas estão sendo grandes. Mas nós não somente oramos, como decretamos em Cristo Jesus salvação de almas nessa noite e crescimento no reino do nosso Senhor. Esses são só alguns exemplos daquilo que a torre está fazendo. E nós queremos que a glória seja para Deus. Nós não temos intenção de encher de cartazes, de dizer: estamos aqui, fizemos isso, fazemos aquilo. Olha, tem muita coisa que eu não estou citando. Mas eu quero que vocês saibam que só está acontecendo porque nós em Deus decidimos servir. Mas se vocês não nos abraçarem e não decidirem servir também, nós vamos continuar fazendo pouco. E eu ainda peço em nome de Jesus que nós tenhamos a oportunidade de fazer coisas novas. Fui buscar a Kátia no aeroporto esses dias e o meu coração arrebentou. Eu sou muito fraco para ver algumas coisas. Mas a Kátia me falou: olha, eu vim conversando com aquela senhora e aquela criança que está ali, ela está com o vírus da Zika, toda deformada. E se tem alguém que deve se mover nesse momento, não é o governo, mas é a igreja do Senhor. Nós temos o que realmente transforma. E eu estou pedindo a Deus um caminho para nós chegarmos nesse lugar. Não sei se vamos abrir uma casa, não sei se vamos comprar uma ambulância, se Deus vai nos dar um ônibus, alguma coisa vai acontecer. Mas nós vamos colocar uma bandeira no meio dessa terra, do povo que realmente necessita. O Senhor vai nos levantar aqui em nome de Jesus. Nós queremos fazer mais, meus irmãos. Queremos fazer por Moçambique, pela Turquia, pela Tailândia. Nós queremos lutar contra a Zika. E nós queremos lutar contra a Zika que está no mundo, porque está tudo de ponta cabeça. E a única forma é levando Jesus. E para levar a Jesus nós temos que servir. É o único caminho. Missionário William é o mais novo, creio que dos missionários que nós estamos aportando. Alguns dias atrás me surpreendeu a mensagem que ele nos mandou. Porque ele escreveu uma carta dizendo: pastor, a igreja tem sido uma bênção na minha vida, mas eu conheci um missionário que está mais necessitado do que eu. E eu poderia muito bem, pastor, pegar o que vocês estão me dando e passar diretamente para ele, mas eu não estou em paz em fazer com isso. Eu quero a bênção dos irmãos. Eu quero que a igreja me abençoe a fazer. Pastor, eu vou começar a trabalhar. E do meu trabalho eu vou conseguir o meu sustento. Me diga se existe gente com integridade dessa forma. Existe sim. E são servos do Senhor Jesus. E o papel da igreja hoje é descobrir aonde estão esses homens de Deus. E trabalhar com essas vidas independente de denominação. A nossa bandeira é o Evangelho. É o Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, e já estamos quase terminando. Eu quero incentivar você que está na borda da piscina e com os propósitos certos, mas continua esperando coragem para se lançar na água. O Espírito Santo vai te mover hoje, ele não vai te empurrar. Ele vai te mover, porque ele vai junto com você. Porque existem muitos na água que precisam ver que é possível ser diferente. Não estranho, mas diferente. Paulo está nos seus últimos dias.
E por Deus ele começa a conclamar Timóteo para sequência na sua obra. Em outras palavras, Paulo chega para Timóteo e fala assim: Paulo, agora é você que vai pular na água. Quando nós colocamos sapatos que são maiores do que o nosso pé, a princípio parece ser confortável, mas precisa de muito ajuste. Colocar os sapatos que Paulo tinha vestido, que Paulo tinha calçado. Um menino que não tinha tanto conhecimento, mas ele tinha mais do que ele precisava, porque ele tinha Jesus na vida. A igreja hoje em dia está assustada, porque existem grandes homens, e não existem grandes homens, meus irmãos. Não existem grandes mensagens. Existe um grande Deus, que confia grandes mensagens a servos. Nós estamos idolatrando o errado. Se esse fala, acontece. Quem fala e acontece é o nosso Deus. No princípio, Ele falou e tudo que nós vemos existe. Então Ele fala e acontece. Então se Ele está chamando Timóteo, Timóteo não deveria se sentir com medo e dizer: eu não sou capacitado. Olha os méritos de Paulo, olha tudo que ele escreveu, olha tudo que ele fez. Veja o legado de Paulo, veja até onde ele foi. Olha, eu para dar continuidade. Eu fui tentado essa semana a buscar na internet a história de missionários. E se tem muito pouco escrito sobre missionários. E eu fui orar sobre isso. Falei: Deus me leva para o caminho certo. E Deus me levou para o caminho certo. É que a história dos grandes missionários, ou melhor, dos servos, não cabe nos livros, mas cabe no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está escrevendo essa história. Ele está registrando cada passo, cada momento, cada batida do coração, o suspirar, o gemido, a lágrima. Ele mesmo está gravando todas as coisas. Então a história vai ser contada um dia, mas não para todos, mas será face a face. Vinde, amado de meu Pai. Eu já te conheci, eu só estava te esperando. Ah, você fez o que eu mandei. Olha, tem algo preparado, maravilhoso para você. Mas essas pessoas tiveram que entender o que era ser servo. Paulo, ele vai lá e ele fala com Timóteo de uma forma que um pai fala com um filho. Timóteo, você precisa ser cheio. Você tem coisas que você não vê no espelho, mas que como um espelho você reflete para muitos. E ele começa a falar o seguinte: olha, por esse motivo eu te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. O dom já estava lá, ele só precisava ser despertado. Nós fomos chamados para servir, e o Senhor vai despertar esse sentimento nas nossas vidas hoje. Chega de desculpas. Chega de pensar que os outros vão fazer. O Senhor quer que cada um de nós sejamos úteis nessa obra. Ele continua dizendo: porque Deus não nos deu o espírito de temor. Timóteo, Deus não nos deu temor, Ele não nos deu medo, mas Ele nos deu fortaleza, Ele nos deu o espírito de amor, e nos deu o espírito de moderação, tudo na hora certa, mas cheio da graça de Deus. Existe mudança sim. Portanto, não tem vergonhas o testemunho do nosso Senhor Jesus. Em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer tempo, nós somos chamados para ser servos do Senhor. Timóteo, conserva o modelo dessas palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Mas Timóteo, o principal, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo habita em nós, igreja. Mas nós estamos guardando o bom depósito da salvação, pensando que no céu só tem espaço para nós.
esquecendo que muitos ainda precisam ser alcançados pelo Senhor. Então não é só guardar no sentido de não tocar, mas nós precisamos guardar no sentido de que todos saibam que existe algo diferente e que venham nos buscar para receber, porque de graça recebemos, de graça nós devemos dar. Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, mas ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério e, acima de tudo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas eu creio que esse culto seria um culto de vergonha para nós, porque nós temos muito do que nos envergonhar. Porque essa semana eu tenho certeza que tivemos a oportunidade de falar do amor de Jesus, mas pensamos amanhã, só se o Senhor confirmar. Meus irmãos, Jesus está voltando. Nós não sabemos nem se acaba esse dia. Então não há tempo para brincarmos com o céu e com o inferno, há tempo de pregarmos a palavra do Senhor. Bob Bowman havia desistido de Phelps. Phelps tinha alcançado boa parte dos seus sonhos, mas se torna uma pessoa arrogante, cheio de indisciplina, falta de compromisso. Ele não tinha respeito com seus fãs, com seus admiradores, com seus patrocinadores. Fora das águas era um péssimo exemplo. Foi preso algumas vezes por estar drogado. Então Bowman vira as costas para ele e fala assim: olha, nós não fazemos mais essa dupla. Mas saiu uma revista agora em maio aqui. Porque enquanto muitos viraram as costas para ele, teve um que nunca tinha virado, sempre estava olhando ele de frente. Não é o que você tem, não é o que você é, não é onde você chegou, não. A tua vida não é nada se você não tiver a minha presença. No meio de um mar onde estava se afogando, o melhor nadador do mundo se afogando no seu próprio mundo. Mas ele se lembra que ele tem um amigo. E esse amigo tem um amigo que se chama Jesus. E esse amigo chega para Phelps e fala assim: olha, vamos falar sério. Você precisa de Jesus. Dinheiro e posição não estão te levando a lugar nenhum, você precisa de Jesus. E a revista em maio, o próprio Phelps estava dando o seu testemunho de que ele conheceu a Jesus como seu salvador pessoal. Não importa o tamanho de quem está na água, mas o tamanho de quem nós estamos servindo. O nosso Deus, Ele ama a todos da mesma forma. Mas se nós sentarmos na comodidade da salvação e não respondemos ao ID do nosso Senhor Jesus, nós podemos chegar na presença dEle com as mãos vazias. E sinceramente essa vergonha eu não quero passar. A vergonha de descer da plataforma seco foi uma. Mas a de chegar na frente do meu mestre com as mãos vazias, isso não vai acontecer. Porque no meu coração o que eu tenho é que eu preciso servir a cada dia mais àquele que tanto tem me servido. Se estou em pé hoje é pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Se tenho a família que tenho é porque Ele tem olhado dos altos céus, tem aberto as portas e mora juntamente conosco. Se sirvo a Deus diante dessa igreja é porque Ele tem olhado e tem dito: olha, aí é o teu lugar, esse é o teu povo, mas ainda tem espaço para muitos. Abra as portas, faça com que as paredes se caiam, faça com que haja espaço para muitos, porque eu vou trazer muitos mais. O meu coração é servir.
Em terceiro lugar, e aqui eu termino, eu quero te incentivar a limpar a água. Uma das maiores polêmicas das Olimpíadas também está girando dentro da água. Ryan Lochte, ele nadou na mesma piscina que Phelps, mas contou uma história mal contada. E pela primeira vez a polícia resolveu trabalhar no Brasil. E mostrar para o pessoal de fora que ainda tem condições de se fazer a coisa certa. Esse homem nadou na mesma piscina que ele, mas hoje ele está se afogando fora d'água. E não adianta ele reclamar. Ele deu uma entrevista essa semana, ele fala assim: eu assumo total responsabilidade pelos meus atos. Não importa quanto isso me custe. Mas eu não agi da forma como eu deveria ter agido. Adiantaria ele ficar reclamando? Está adiantando nós ficarmos reclamando do que está acontecendo na igreja? Das vergonhas que estão acontecendo no mundo evangélico? Vou te falar que não adianta reclamar. Mas se nós começarmos a nos arrepender dos nossos pecados e confessarmos os nossos pecados através da oração, o Senhor vai restaurar a igreja. Sem reclamação. Mas é tempo de arrependimento. Porque se estamos reclamando que os outros estão fazendo demais, tem gente que poderia reclamar dizendo que nós não estamos fazendo nada, ou muito pouco. Que o Senhor olhe dos altos céus e nos dê a oportunidade de corrigirmos o que está errado, mas começando nas nossas vidas. É tempo de servirmos. Eu sou do tempo que culto de missões, você tinha que tirar os crentes dos lustres. As emoções ficavam na flor da pele, vinham, entregavam sua vida, seu carro, esqueciam que tinham carnê para pagar. Eu vou dar a minha casa, falta 28 anos para pagar, pastor. Eu vou dar o relógio, a prestação está lá ainda, mas eu sou desse tempo, porque se fazia os cultos e no final fazia um apelo, esse apelo era emocional. Eu pedi ao meu Deus que esse culto seja um culto completamente racional. E nós vamos levantar uma grande oferta aqui nessa manhã, sim. Mas com a nossa razão. Reconhecendo que nós estamos fazendo ainda muito pouco e tem muito para ser feito. Culto de missões deve ser um culto de lágrimas. Não pela miséria dos missionários, mas pela nossa comodidade. Porque se os nossos irmãos estão morrendo de fome, estão passando dificuldades, talvez seja essa dor na coluna que você está tendo por causa do dinheiro guardado embaixo do teu travesseiro. Culto de missões é um culto de arrependimento. Culto de missões é um culto de quebrantamento de espírito. Culto de missões deve ser um culto de consciência. Mas acima de tudo deve ser um culto de mudança. E então, se nós queremos ver mudança, nós precisamos ser mudados. Então nós precisamos começar a servir mais. Chega de sermos servidos. E vamos em nome de Jesus começar a servir. Quero terminar essa mensagem com uma experiência que nós passamos com a Eibra essa semana. A Eibra é a nossa filha, tem 4 anos. E para nós o fato dela estar indo para a escola tem sido uma novidade tremenda. Todos os dias ela me liga quando vai para a escola, quando volta. E tem as anotações da professora, tem todas as coisas que acontecem. E a Kátia me ligou esses dias que a professora tinha ligado para ela, agradecer, falando, elogiando a Eibra. E como pai, é claro que o peito estufou. E a Kátia falou, olha, a Eibra tem algo para te contar. E ela pegou o telefone e falou, Daddy, eu ganhei uma medalha hoje como uma boa ouvinte. Eu falei, filha, que coisa mais linda, filha.
O pai está muito feliz com o teu prêmio. Ela falou, mas eu estou triste, Daddy. Eu falei, mas por que você está triste? Porque só tinha medalha para alguns. Os meus amigos não ganharam, Daddy. E do outro lado eu comecei a agradecer a Deus, porque nós estamos colocando ela no espírito certo. A vida não somos nós. O que temos não é para morrer em nós, o que temos é para alcançar o mundo. Se Deus está nos dando riqueza, confiando a nós, porque nós somos administradores dos seus bens, é dele. É sinal que nós podemos fazer ainda muito mais. Tudo o que tem sido feito na igreja, através de missões, é a igreja que tem feito. Nós tiramos 10% do caixa para as missões toda semana, sai 10%. Toda semana o dinheiro que entra na igreja, 10% é missões. Mas está na hora da igreja, nós, não a organização, mas está na hora da igreja começar a ser missionária. E você começar a ver os frutos na sua própria vida. Porque quando nós servimos, nós vemos os resultados, inclusive dentro da nossa casa. Quero terminar, porque eu creio que Deus está nos dando uma oportunidade ímpar nessa manhã de servirmos. E a mensagem que o Senhor me deu, falou em outras palavras que nós podemos servir indo, contribuindo ou orando. Mas em pouco tempo será cantado pela última vez o hino número 509. E um espetáculo maior do que das Olimpíadas vai ser o espetáculo que nós vamos dar. Aqueles que serviram ao reino do Senhor Jesus Cristo. Povos de todas as tribos, línguas e nações. Indo se encontrar com o seu amado nas alturas. A televisão não vai poder mostrar isso. Eles não vão conseguir expressar esse show nunca. Eles nunca vão ter a capacidade de ver esse espetáculo, mas aqueles que estão no Senhor farão parte. E eu quero, em nome de Jesus, fazer com que o céu esteja superlotado nesse dia. Para isso eu estou conclamando a sua ajuda. Eu estou pedindo para que você entenda que você precisa servir. Porque nós queremos fazer muito mais em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, que hino é esse? Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, nós veremos lá. Aleluia. Como areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo, aleluia, aleluia, que a morte jamais alcançará, se saudarem com um gozo profundo, oh, que gloriosa vista será. Lá na margem do rio da vida, acabou a piscina, acabou. Onde a paz, a justiça haverá. Nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos. Oh, que gloriosa vista será. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.